Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E o Tricolor Paulista toma umas medidas muito interessantes que vão levar o São Paulo para um outro caminho agora. Sabe quais são? Quer saber? Então é comigo aqui agora, porque o São Paulo fez umas coisas muito boas, eu gostei bastante do que eu vi aqui. E ó, o Tricolor Paulista também, além de determinar que alguns jogadores da equipe de base têm que subir, ele traça o perfil de contratações pro ano que vem. E uma outra coisa muito boa é que o Crespo terá que participar das decisões tanto dos contratados como dos caras que irão subir da base. Ficou muito louco. Tem uns jogadores de São Paulo voltando agora aí também, que são caras que estão no departamento médico. Eu quero te atualizar de tudo, porque eles são considerados reforços do Tricolor Paulista, coisa linda de se ver. Além disso, tem também o lance do Gustavo Miranda. Sabe quem é o Gustavo Miranda? Vem comigo então, que hoje vai ser um vídeo bastante completo e eu tenho certeza absoluta que você vai gostar e muito. E se você gostar realmente, chega nesse like aí pra dar aquela moral, sabe? Likeão pra dar uma moral braba no vídeo e se inscreva aqui no canal também. Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço questão de ter você por aqui. Sabe que hoje eu tava olhando aqui, que dia que é hoje, né? E hoje eu tava vendo aqui que hoje é o dia material bélico, dia do ginecologista, dia da decoração, mas teve um que me chamou a atenção, que é o dia da merenda escolar. Porra, eu não sabia. E dia do design de interiores também. Se você é design de interiores ou tá comendo uma merenda escolar aí, hoje é o dia da merenda escolar. Muito louco. Então, parabéns aí pra vocês que comem merenda escolar. É o dia. Ai, rapaziada, o São Paulo. Hoje tem Palmeiras, né? Na Libertadores. E eu quero desejar hoje que a força de Pelé que esteja hoje com a LDU. É o espírito do Pelé que esteja hoje na LDU ali. Que o Pelé era embaçado. O Pelé chegava no campo ali, era dele, né? Ele ganhava e pronto. Garrincha, Pelé, que é a força de Garrincha, Pelé e um São Paulino aqui, vai, o Canhoteiro. Que a força de Pelé, Garrincha e Canhoteiro estejam com vocês aí da LDU, tá bom? Beleza? E é isso. É assim que eu vou acompanhar a partida. Thiago Nunes, te amo, cara. Beijo no seu coração, técnico. Fique aí, mas tô feliz por você. O São Paulo determina que 6, não 1, nem 2, nem 3, 6 jogadores da equipe de base terão que subir para o time do Crespo. E o técnico Hernan Crespo é o cara que vai escolher. Os jogadores eles serão puxados pelo Crespo no último jogo. Ele tinha pedido 15 pra treinar com ele lá. Falou pros caras, quero 15 da base comigo aqui. E aí os caras foram com ele pra ele olhar de perto. Então esse plano de revelar jogadores já é um plano do próprio São Paulo. O Crespo, ele é um cara que ele não me parece o maior revelador da equipe de base. O que é bom, né? Legal revelar a equipe de base, sim, maravilhoso. Surgiram dois caras ali que, meu, filé, coloca pra jogar. Surgiu David Neres e Luiz Araújo, põe pra jogar. Agora você não pode trazer 8, 9 de uma vez só, como o Rogério Ceni queria fazer. Nem tanto ao Zubeldia, que parecia proibido colocar a base, e nem também ao Rogério Ceni, que também desequilibra e coloca muitos. Tem que pôr mesclando, né? Você tem que colocar o Oscar para chamar a responsa e colocar um cara da base para correr pelo Oscar. Coloca o Lucas para chamar a responsa e coloca 2 da base do lado dele, sabe? Coloca o Caleri na centroavante e põe 2 da base do lado dele. Aí você tem tudo que precisa para fazer ali uma mistura de jogadores que são jovens, promissores, bons demais, mas aí a responsa não é deles. A responsa fica pra esses cobrões aí, Caleri, Lucas, Oscar, o Arboleda, aí fica pra esses caras, paciência. Eles são os mais bem pagos, eles são os veteranos, eles são jogadores de seleção muitas vezes, então tem que ficar pra eles mesmo a responsa. Aí o São Paulo, ele quer 6 no time principal. O técnico Hernan Crespo, ele tem várias opções para colocar. Lembra do Ângelo? Lembra do Henrique, do Riquelme, lateral esquerdo? Você tem o Igor Felisberto, lateral direito. Tem o Hugo, volante. Tem agora o Negruti. Os caras que estão começando ali a despontar para o futebol. Tem o Luca, que o técnico Crespo devolveu para a equipe de base. O Luca é um baita jogador. E agora surge também
esse Gustavo Miranda, que é um ponta esquerda também muito promissor. E eu acho que ponta agora vale muito a pena discutir ponta ali no time do São Paulo, porque esses pontas, eles foram vendidos do tricolor. Lembra quando surgiu, eu até citei o David Neres, Luiz Araújo, mais numa questão nostálgica do que numa questão real. O São Paulo lançou esses caras pro futebol. O Luiz Araújo ficou até um pouquinho mais, né? Ele jogou. Eu lembro que ele deu um drible naquele R. Mina, lembra o zagueiro do Palmeiras? Ele deu um drible no cara, jogou muito bem e tal, fez gol assim, que ele driblava, caía pra cima muito rápido, ele nem era ponta direita, como ele é hoje no Flamengo, ele era mais um ponta esquerda no São Paulo, né? E eu lembro que ele surge no São Paulo junto com o David Neres, da ponta direita. Aí, o David Neres joga 5 jogos, ali, se você pesquisar vai dar 8 jogos, mas não jogou 8 jogos, jogou acho que 5. O David Neres, Luiz Araújo, eles surgiram e começaram no samba do maluco, né? Pum, 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 nem me viu, já passei, tá lá. E aí deu 5 jogos. Ninguém é trouxa na Europa. Você vê o David Neres surgindo pro futebol, você fala, isso aqui é craque, malandro. Você vê o Luiz Araújo surgindo, você fala, isso aqui é craque. E os caras vêm buscar mesmo. E é isso que o São Paulo deveria parar de fazer, né? Tudo bem que eu concordo que um time endividado chega à Europa para comprar seu jogador, beleza, você vende. Agora, por que se endividou? O São Paulo é o time que vende, sempre vendeu David Neres, Luiz Araújo para trazer Pablo e Galopo, sabe? Então é isso que faz o São Paulo se endividar. E parece que agora o São Paulo quer parar com essa palhaçada. Eu concordo que também trazer o Marcinho Morato pro lugar de David Neres e Luiz Araújo não é o ideal, mas ainda assim é melhor do que você gastar dinheiro com o Raniel, com o Pablo, com o Everton Felipe, com o Galopo, sabe? Jogar o dinheiro pela janela. Fala, vou torrar, pagar fortuna pra Daniel Alves, pra Jusilei, sabe? Uma coisa que você fala, não é possível, cara, que ninguém tá enxergando isso. Que é ali que tá o gargalo, ali que tá o buraco do São Paulo. Apostar em Marcinho e Morato. Ah, deu errado. Meu, a tua dívida é 0. Gastou nada, vai, comprou, o cara tentou. Vai que é o próximo Dagoberto que tá vindo aí. Vai que é o próximo Luiz Fabiano que tá vindo aí. Aí você fala, opa, deu certo. Deu errado, você manda embora igual mandou Marcinho e Morato, não pega nada. Não tem problema. E o São Paulo agora parece que tá caminhando mais pra esse lado aí, de trazer cara mais jovem e mais forte, que não tenha histórico de lesão. Esse, além de promover 6 da equipe de base, o São Paulo também tem o plano agora de trazer jogadores mais jovens, fortes e também que não tenham histórico de lesão. Tomara que não seja Nestor, Igor Gomes, né? Caras assim que nós sabemos que Lucão, que não deram certo. Tem que ter a parte técnica também. Mas como o São Paulo recentemente contratou o Luiz Gustavo, os laterais Juan Fran, Dani Alves, Rafinha, né? Agora o Cedric, e mais Oscar. Você tem um monte de cara mais velho que ele não consegue jogar. No São Paulo, algo mais grave acontece. Quando o Rian Francisco tem uma contusão muito parecida com a do André Silva, aí tem muito parecida com a do Caleri, então você não tem ali uma particularidade de idade. Você tem um São Paulo que sabe lá Deus se está fazendo certo ou não a preparação física e depois a recuperação dos jogadores. Porque o que acontece? Muitos caras de qualquer idade estão machucando no São Paulo. Então o São Paulo ele realmente está com algum problema ali. É muito cara machucado de qualquer idade. Agora, as contusões dos mais velhos, elas também são reais, né? Então o São Paulo contratou o Wendel, contratou aí o Oscar, contratou o Luiz Gustavo, isso foi meio que a gota d'água pro São Paulo. Porque o Marcos Antônio também se machucou, muito menos sério, lógico, mas já está em campo jogando. Enquanto os outros, se arruma a vértebra do Oscar, ele machuca a panturrilha. Do Caleri se arruma o pé, o tornozelo, ele machuca o joelho. Então, realmente, o Lucas Moura se machuca posterior de coxa, ele zoa o tornozelo. Se arruma o tornozelo, zoa o joelho. Se zoa o joelho, sabe, só não machuca o cabelo do Lucas, que ele não tem mais. Tropa dos carequinhas, o Lucas Moura falou com muito amor dele. Eu quero que o Lucas Moura dê certo no São Paulo. Pra mim, o melhor jogador do São Paulo é o Lucas Moura. Agora, o São Paulo tá certo de não montar como dizem aí na zoeira, né? Vou falar com todo respeito, minha mãe é mais velha, né, tal, tias. O São Paulo não pode montar um asilo, né? Só trazer velho maluco. Eu acho que o São Paulo deveria acreditar realmente no Oscar e renovar com o Luiz Gustavo. Eu sei que quando eu falo isso, tem torcedor aí, tem cara do canal que quer vir aqui me pegar no pescoço, né? E não tem problema, mas eu acho que o Luiz Gustavo é monstro. Já o resto, não precisa, pode tentar remodelar ali. O Cedric, o Wendel, quem mais aí? Tolói.
pra mim não precisa ficar pra nada. Nada. O Luiz Gustavo, eu acho que ele aposta a corrida com um monte de cara e ganha. Né? O Alan Franco corre menos que o Luiz Gustavo. Bobadilha corre menos que o Luiz Gustavo. Talvez o Pablo Maia corra menos que o Luiz Gustavo. Certamente o Oscar e o Caleri correm menos do que o Luiz Gustavo. Então eu não vejo nenhum problema do Luiz Gustavo renovar com o São Paulo, recebendo pouco, para tentar ser importante com a sua experiência, preparação física, bola no pé, que ele sabe jogar bola pra caramba. Então eu acho que tem que ter mesmo o Hugo, Negruti, Bobadilha, Pablo Maia, Marcos Antônio, tudo para correr junto com o Luiz Gustavo. Aí não fica sobrecarregado para ele, que já é mais velho e veterano. Mas esse plano tricolor de trazer caras mais jovens eu acho legal pra caramba. O São Paulo recentemente teve esse Luciano Vieto aí, né, no radar. E ontem eu vi o Luciano Vieto entrar pelo Racing contra o Flamengo e jogar até bem. O Luciano Vieto, ele foi bem, não dá pra discutir. E aí eu me pergunto, por que o São Paulo não foi buscar esse cara? Eu vi no Racing, recentemente, eu vi o Racing eliminar o Corinthians de uma Sul-Americana com aquele, como é que ele chama lá, o gordinho colombiano lá, que joga muita bola, o Quinteiro. O Quinteiro jogou muita bola, detonou com o Corinthians, ele tava no River Plate, jogou no Racing, tava no time da Colômbia lá, vira e mexe ele aparece destruindo com o time brasileiro. Esse é o Quinteiro, que também joga na seleção colombiana. Aí agora, você tem o Vieto. O São Paulo não foi buscar o Vieto. Sabe, podia ter ido buscar o Luciano Vieto, acaba não indo, não foi, não, melhor não ir, deixa quieto, dinheiro, não tem espaço para estrangeiro. Aí trouxe o Dineno, cara. Trouxe Juan Dineno. Ficou sem meio-campista. Quantas vezes não tivemos que ver o Rodriguinho entrar sem condições técnicas, sem condições emocionais, sem uma experiência? Um cara de 24 anos que tá há 5 no São Paulo principal, tá sem experiência ainda. Sabe, qual que é a experiência a mais que o Rodriguinho precisa? Aí o Vieto, ele entrou no Racing ontem e realmente, mas ele era banco do Racing. Caramba, na hora que ele entrou, ele era o melhor jogador do Racing ali disparado. Se ele é banco, a culpa é do técnico, né? O técnico é frouxo. Agora o cara, não que ele seja, é bom pra caramba o técnico também. Mas assim, tem cara que fica no banco que você não se conforma de vez em quando. Fala, esse mano é banco? E o técnico é que tá certo, o jogador é bagre, o cara aí destrói o jogo. É igual o Rian Francisco, sabe? Você vê o cara no banco do técnico Luiz Ubeldia, demita o técnico, é simples. Não tem discussão com um cara igual o Rian. E esse Luciano Vieto me pareceu a mesma coisa, cara. Joga pra caramba, entrou ali jogando bem, o São Paulo vacilou de não ir contratar ele. Mas agora o São Paulo tá olhando para jogadores um pouco mais jovens, né? Diz o São Paulo que o plano é trazer caras tipo Tapia e também Marcos Antônio. E eu acho que esses dois caras vale a pena discutir aqui hoje. Último gole do café, prometo. Prometo. Zerou. Tome café também, faz bem. Dizem que faz bem, toma água. Ó, o Tapia e o Marcos Antônio, eles têm duas questões que são diferentes, né? Eles têm a idade muito boa, um tem 21 anos, que é o Tapia, o Marcos Antônio tem 24. O Tapia é muito forte, um bicho truculento ali, ignorantão e músculo. O Marcos Antônio, ele é magrelinho e franzino. Os dois correm pra caramba e a única diferença é que um é de graça, o outro custa 24 milhões, né? 25 milhões. E aí não tem problema também. É claro que o São Paulo não vai gastar 5, 6 Marcos Antônio, não tem nem dinheiro pra isso. Como o Marcos Antônio ele é muito acima da média, e ele é mesmo, é discutível, não tô aqui, a verdade é minha, não, mas eu acho ele muito acima da média. Ele é muito bom esse cara. E ele tem realmente que vir pro São Paulo, e mesmo que ele vai custar 25 milhões, o São Paulo pode vender amanhã por 50, e é o que eu acho que vai acontecer. 50 no mínimo. O Tapia vai pagar 10 conto ali, né, que é um valor bem baixinho. É um outro jogador muito bom, que pode, ele tem 21 anos, não tô aqui falando, mas tá comparando o Tapia, chileno, com o Zamorano. Não é o Zamorano, não é o Salas Zamorano ainda. Mas por que ele não pode ser? Ele tem 21 anos, né? Então eu acho que por ter 21 anos, ser gringo, né, que ele não é brasileiro, não tá adaptado aqui. Você vê esses moleques da base, Lucas Ferreira, o Luiz Araújo e David Neres na época, os caras se olhavam, já sabiam que tinha que fazer crescer juntos. É muito mais fácil quando você cresce junto, 10 anos no clube, desde criança, pega o time principal, tá toda a torcida apostando em você e torcendo, passando o pano, tem muito jogador veterano que ajuda a base, e aí beleza, agora chega um cara igual o Tapia, falando outro idioma.
parecido, se comunica bem. Mas um outro idioma, outro país, já não deu certo, ele é chileno, não deu certo na Argentina. Aí ele vem pro Brasil, já vem aquela baita dúvida. Pega um time bagunçado igual o São Paulo, que se ele vai pro Palmeiras e Flamengo, os caras falam, nossa, John Textor do Botafogo, nossa, acharam o Tapia, é craque, olha o Flamengo, como dá aula, né? Esse Tapia daqui 2, 3 anos é o melhor jogador de todos. É o papo da mídia se fosse para Flamengo, Palmeiras, Botafogo e tal. Como ele veio pro São Paulo, nossa, São Paulo não tem grana, cara. São Paulo foi buscar o banco do River Plate. E isso é normal. Até eu falei isso. Porque é normal você falar, caramba, o São Paulo, ele foi buscar um cara que ninguém queria. Só que hoje, olhando pro Tapia hoje, eu ia falar palavrão, é um baita acerto, cara. De graça, 10 milhões é de graça pro mercado do futebol, né? E aí você vai pagar o cara 10 milhões, que é de graça, pra jogar aqui, e esse é o formato, forte, igual uma parede, corre pra caramba e ainda quer jogar, tem 21 anos, eu acho que o São Paulo pode montar uma máquina contratando desse jeito. Claro, não vai achar 11 Tapias e Marcos Antônio, não vai. Se achar vai custar mais caro, mas achando 2, 3, 4... misturando ali com o Arboleda, Alan Franco, mistura com o Cedric, mistura com o Lucas Moura, você monta uma seleção, cara. Claro que monta uma seleção. Então o São Paulo tem tudo pra fazer esse plano dar certo. Esse plano aqui eu tô empolgado, torcendo demais, mas demais. Vocês não têm nem ideia do quanto eu tô torcendo pro Crespo ficar no São Paulo e conseguir colocar esse plano em prática. Sabe, eu queria muito que o Crespo tirasse esse terceiro zagueiro e montasse o time mais pra frente. Não é pra ataque total, dinizismo, não. Mas um time um pouquinho mais pra frente, sabe? Um jogador a mais na frente, um a menos na zaga. Equilibrar esse time, e aí o Crespo ser o responsável por essa transição desses jogadores da base e também a compra de jogadores jovens muito fortes, baratos, que vão ali tentar escrever história no São Paulo, assim como um dia Luiz Fabiano, que veio de fora, né, que não é da equipe de base aí, talvez um Dagoberto já era meio consagrado lá no Atlético Paranaense, mas tipo o Dagoberto, tipo um Luiz Fabiano, cara que veio jovem, fez a história grande aqui e depois já era. Eu gosto muito da ideia e acho que o plano do São Paulo é perfeito. Por falar em reforço, jogadores, caras que voltam, mais velhos e tal, ontem o São Paulo soltou um videozinho onde Oscar, Cedric Soares e também o Caleri estavam em campo. O Cedric recuperando de uma fratura no pé, no dedo do pé, e aí é dedo só do pé, não é no pé, no peito do pé, no dedo. Então é uma fratura até que razoavelmente simples de recuperar, né? Mas ele tem dores ainda e ele não deve jogar agora contra o Vasco. Já no próximo jogo ele deve jogar. O Caleri, ele não tem mais dores, não tem nada, só tem a parte física debilitada. Ou seja, ele tem que recuperar músculo, ritmo de jogo, velocidade, força, e aí ele consegue ser relacionado pelo Crespo. É muito provável que o Caleri volte esse ano ainda, dependendo da necessidade do São Paulo de ganhar um jogo para classificar para a Libertadores. É possível, sim. O São Paulo não quer. O São Paulo quer empurrar com a barriga esse ano. Se der certo uma vaga para a Libertadores, maravilhoso. Se não der, paciência. Agora, se estiver buscando ali aquele pontinho para a vaga para a Libertadores, o Caleri deve ser relacionado. Mas o plano do São Paulo é colocar o Caleri somente ano que vem para ele voltar 100% mesmo e não ser um jogador tipo o Lucas em campo que tem hora que você olha ele claramente sem ritmo. O Oscar... ele faz um trabalho de fisioterapia, já começou a ir para o campo para recuperação e o Oscar ele é parte fundamental do São Paulo para o ano que vem. O Oscar ele teve ali um esboço, uma tentativa de pelo menos pensar numa aposentadoria, ele descartou completamente a aposentadoria e agora ele quer dar a volta por cima no São Paulo, onde ele tem contrato até o final do ano que vem. Tem tudo para dar certo, só falta o São Paulo saber fazer. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se gostou, ó, chega no likeão, tamo junto. Um abraço, meus amigos, até a próxima. Valeu!